Olá pessoal, tudo bem? Para que serve a mediunidade? Eu sou o Johnny, esse é o Papo de Corredor e hoje nós vamos falar sobre mediunidade e os seus objetivos, né? A gente sempre fala bastante aqui sobre os mecanismos que formam a mediunidade, como ela funciona, como a gente precisa purificar a nossa energia para que ela funcione adequadamente, mas hoje eu participei de uma reunião bastante interessante. Essa semana nós já viemos lá no centro onde eu trabalho recebendo algumas orientações e algumas falas muito interessantes, né, sobre os guias espirituais. E eles têm nos passado muito, né, essa questão da consciência, que eu já falei aqui, e pedindo para que nós nos atentemos a essas questões de consciência mediúnica, para que nós possamos cumprir o papel daquilo que realmente é esperado da mediunidade, né? A gente tem aí um histórico de mediunidade que nos diz uma série de coisas. Por exemplo, lá no início, né, as mesas girantes, entre todas as ações de efeitos muito físicos, né, que vieram acontecendo, depois toda a fase de comunicação que nós tivemos, Chico Xavier, entre tantos outros, Ercílio Maes, né, com o Ramatiz, e tantos outros espíritos que vieram funcionando e trazendo, né, essa comunicação e o conhecimento, né, sobre mediunidade, sobre o plano espiritual, sobre energia, como a gente tem que lidar com isso e todo esse aprendizado que nós tivemos. Mas a comunicação e até mesmo essas questões de efeitos físicos, elas são muito relacionadas ao desenvolvimento do processo de espiritualização do nosso plano, né? Começou-se lá com essas questões físicas, as movimentações de mesa, barulhos, entre outras coisas, porque naquele momento a gente não acreditava, né, que existiam consciências vivas ainda, mesmo que não pudessem ser enxergadas. Então, para que pudesse comprovar as pessoas, para que o Kardec pudesse estudar, criar uma metodologia e aí sim criar uma comprovação de que isso era real, que existia vida depois da vida, né? Eles colocaram todas essas manifestações que são ferramentas da mediunidade para funcionar naquela época. Hoje pouco se vê, né, sobre essas questões, porque já não tem mais essa necessidade de colocar tantas coisas flutuando, barulhos, gastar tanta energia para poder provar que eles estão ali. Hoje a gente já entende, já compreende, existem muito mais pessoas com a mediunidade aflorada e as suas percepções energéticas mais afloradas, o que facilita, né, para que não precise mais gastar tanta energia e concentrar na comunicação. Logo na sequência vieram tantos outros aí, como eu falei, Chico Xavier, Ercílio Maes, tantas pessoas, né, que trouxeram livros e informações que nos pudesse ensinar sobre o plano espiritual e sobre tantas coisas relacionadas à espiritualidade. Mas, como eu disse, são ferramentas que possam trazer itens que são importantes para nós, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Kardec já trouxe lá atrás uma série de conhecimentos e informações, né, com seus livros, nos dando roteiros mais simplificados para que a gente pudesse compreender nas regras, né, e do que era esperado. Chico Xavier, entre outros, trouxeram com mais exatidão e aprofundamento a vivência e a experiência desses espíritos, e hoje nós nos encontramos num momento onde nós temos esse cabedal imenso de comunicações, de livros, de informações e uma mediunidade muito mais consciente, né, em sua maioria, para que a gente possa trabalhar e efetuar as nossas atividades. Ou seja, o processo de mediunidade está sempre em evolução, acompanhando junto com algo que vem por trás, um pano de fundo que se chama evolução, né? A gente fala muito sobre transição planetária hoje em dia, que o mundo está modificando, né? Nós vamos sair de um planeta de expiação para regeneração, ou seja, nós estamos num processo de evolução. E a mediunidade nada mais é do que uma ferramenta para que nós possamos nos ajudar à evolução, né? Então, se eu estou mais evoluído em alguns aspectos, eu ajudo alguém que está menos evoluído, em bases de conhecimento, em bases de informação, em bases energéticas. Quem está mais evoluído do que eu me ajuda com conhecimento, com energia, e assim a gente vai trocando e vai se ajudando. Basicamente, a mediunidade serve para isso. Nós vamos conseguir enxergar a mediunidade nesses três aspectos. Comunicação, como foi dito, né? Trouxeram muitas informações, a parte de manifestações, que é o que chama muita atenção de todo mundo quer conversar com aquele espírito, né, que vem no médium mecânico, no médium inconsciente, que vai trazer a informação mais aflorada, mas basicamente esse médium está sumindo, né? Hoje em dia quase não existem mais, e a gente vai achar um outro item, né? Esse é manifestação, muita gente vai atrás disso, e a gente tem um outro item que é chamado de energização.
este é um item muito interessante. Se a gente separar em círculos diferenciados, em 3 círculos, o que nós vamos ter em intersecções? Nós vamos ter a parte de questões físicas, né, que aconteceram com Kardec, a era das comunicações, que vieram todas junto com Kardec e depois seguindo aí por todas as entidades que a gente já conhece aí através de diversos médiuns, e a gente vai ter uma era chamada de consciência e energia. O que isso funciona? Para que a gente possa ter um processo de evolução, primeiro precisou mostrar que o plano espiritual existia, encher o nosso cabedal de conhecimento sobre obsessão, sobre energia, sobre as regras, né, de assimilação de energia. Energias iguais se atraem, pensamentos, toda a parte moral que é necessária para o nosso processo de purificação energética, né, entendimento de processos kármicos e por que, né, às vezes pessoas boas vêm tão sofridas, outras pessoas que às vezes não são moralmente, né, concebidas pela sociedade e aí estão vivendo uma vida, né, afortunada, tranquila. Então, entendendo de processos kármicos, a gente vai acabar entendendo disso, e inclusive de manipulação energética, porque entendemos, né, a própria física nos diz que o mundo, né, é feito de energia em estados diferentes de condensação, ou seja, se nós vivemos num mundo cheio de energia, se nós somos de energia, nós temos que aprender a manipular a nossa própria energia e a energia que está em volta de nós. Lembrem-se, tudo isso é uma ferramenta. Manipular energia não significa que é positivo ou negativo. Você pode manipular as pessoas através da energia ou você pode ajudar as pessoas através da energia. Por isso é importante o desenvolvimento moral. A mesma coisa a mediunidade. Mediunidade é uma ferramenta, você pode utilizar ela positiva para ajudar alguém ou você pode usar ela para angariar recursos para si, né? Então, por isso precisa do desenvolvimento moral. E aí nós temos ferramentas para cada essência. Então eu tenho a parte de fé que foi colocada, né, com a quebra disso, com manifestações mais físicas, eu tenho todo o conhecimento que veio e eu tenho dentro desse conhecimento um conhecimento energético. Quando eu aprendo todas essas 3 áreas, eu entendo um ciclo muito simples de que existe vida, tenho os conhecimentos todos para que eu possa aprender a viver neste mundo de forma energeticamente, faço todos os meus testes e adquiro a prática energética e a partir daí eu tenho que fazer algo com isso em benefício da evolução. E é para isso que serve a mediunidade. A gente adquire muito conhecimento, a gente adquire muitas coisas e a gente precisa auxiliar o outro. Mas o auxílio não é só sair fazendo curas, né? Porque é engraçado porque a mediunidade ela tem alguns aspectos interessantes, a nossa sociedade segue essas questões, né? É a moda da vez. Se surgir um médium muito famoso aí que as pessoas acabam conhecendo que faz cura, daqui a pouco todo mundo está fazendo cura. Se existir um médium que faz muita psicografia, que ele é muito famoso como Chico Xavier, daqui a pouco todo mundo é psicógrafo. Ou seja, a gente acaba tendenciando muito, né, as questões mediúnicas e esse não é o objetivo dele. O objetivo é nos colocarmos à disposição para fazer o intercâmbio de energias, para fazer o intercâmbio de comunicações, para fazer o intercâmbio de movimentações energéticas, seja elas quais forem e qual motivo for, desde que seja para o bem e para auxílio de todos, para crescimento de todos. Então, quando a gente olha a mediunidade como estruturação de crescimento e evolução, significa que se eu adquirir um pouco de conhecimento, eu não posso guardar este conhecimento para mim. Olha o que eu estou fazendo aqui, né? Essa semana aprendi tantas coisas e estou começando a compartilhar base no que eu ouvi com base em todas as outras coisas que a gente aprende. Eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que compartilhar com outras pessoas. De 30 pessoas que vão assistir, às vezes uma vai captar esta informação e vai se utilizar disso de forma positiva. Então, eu estou ajudando uma pessoa, às vezes, a evoluir plantando sementinhas em outras. E pode ser que ninguém, né, todo mundo assista e isso não modifique, mas estou utilizando todos os processos mediúnicos que foram colocados, desde uma proteção, desde uma energização do ambiente onde eu estou falando, desde um preparo moral muito maior para que a minha energia possa ficar um pouco mais limpa, para que eu possa tentar ao máximo me comunicar de forma mais pura, mais concreta, sem motivações pessoais. Ou seja, a gente vai equilibrando nossa razão e nossa emoção e nos transformando em pessoas mais equilibradas, mais confiáveis e mais favoráveis ao trabalho do benefício e da luz. Ou seja, a mediunidade é uma ferramenta para o processo de evolução. Então, se você sabe um pouquinho, às vezes o seu trabalho não vai ser o momento da mediunidade onde você tenha que fazer curas, né? A cura ela é muito legal, mas o que acontece? Nós, seres humanos encarnados, somos preguiçosos por natureza. A cura real é aquela cura que acontece dentro de nós. Se nós somos energia, se nós somos feitos
de movimentações energéticas, entendemos de processo kármico, e às vezes a gente está aqui para expurgar uma energia de um processo kármico de outra vida. Qual é o caminho? A gente já falou bastante nesse canal sobre isso. Qual é o caminho que eu tenho que fazer? Eu tenho que purificar essa energia, transmutar ela aqui no físico, porque quando eu sair do físico, o meu espírito sai livre e eu deixo a densidade dela aqui. Então o trabalho do corpo físico, neste caso, é de absorção de toda a densidade que eu estou no meu perispírito, e a doença fica aqui, e quando eu saio mais leve, né? Como alguns exemplos relacionados ao câncer. Ou seja, a gente participa de tantas coisas no nosso processo de evolução que são complexos da gente poder compreender, e ensinar o pouco que a gente sabe, ensinar, né, dar mais consciência para as pessoas é o verdadeiro processo de mediunidade, porque através da mediunidade veio o conhecimento, através da mediunidade veio a fé, e através da mediunidade precisa haver o compartilhamento das informações. Então quando uma pessoa vai ao centro, por exemplo, fazer uma cirurgia espiritual e ela consegue o auxílio necessário, é para que ela possa entender que existe outro processo de saúde que não a questão física. E a partir disso, que ela conseguiu essa cura, é responsabilidade dessa pessoa buscar este conhecimento para se manter na cura. Porque se ela voltar a praticar as mesmas questões que ela praticava antes, ela vai retornar ao processo de doença que ela já estava, porque o processo é energético, né? É a mesma coisa no físico. Você come, se alimenta de gordura, entope as veias do coração, tem um infarto. Vai para o médico fala, olha, você teve infarto porque você entupiu de gordura. A partir de hoje, nós reparamos ali, né, o seu coração, a partir de hoje você deve ter alimentações melhores. Aí a gente passa 1 mês, 2 meses, 3 meses bem, vem aqueles discursos que ganhou uma nova oportunidade, uma nova vida, dali 5 anos você encontra com a pessoa engordou de novo, está vivendo de comer gorduras, entre todas as outras coisas, parou de fazer atividade física, todas as outras coisas que deveriam ter sido aprendidas pela lição que nós vivenciamos. Energeticamente não é diferente. Muitas pessoas buscam saúde no centro espírita, encontram algumas melhoras, recebem orientações sobre melhora de pensamento, melhora moral, melhora energética, necessidade de trabalhar mediunidade, necessidade de fazer caridade, necessidade às vezes de buscar mais conhecimento, mas pela falta de comprometimento consigo mesmo, pelos aspectos que nós temos de sermos preguiçosos. Todos nós, seres humanos, tendemos à preguiça, à estagnação, né? Então a gente quer ficar tranquilo, a gente quer descansar a vida inteira, e a vida não foi feita para descansar, foi feita para que nós possamos evoluir e ajudar uns aos outros a evoluir. Então a gente se perde nesse meio todo, a gente acaba não seguindo o nosso processo de evolução, não aprendendo, não se desenvolvendo, não treinando e não evoluindo e não compartilhando aquilo que a gente queria. Então a cura também é algo que serve como uma ferramenta para fazer com que as pessoas entendam que há algo mais, que elas entendam que elas podem se tornar melhores, que elas podem viver uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, desde que elas assimilem e gerem energias positivas. E aí muitas vezes acabam não fazendo isso e ficam retornando e retornando ao centro espírita sem objetivo, porque ficam lá buscando só soluções para os seus problemas, para que elas possam viver tranquila e feliz. E a vida não é para isso. A mesma coisa consultas, a mesma coisa centros que fazem tratamentos com passe, a mesma coisa esses tratamentos de reiki, qualquer tratamento energético em geral, né, que você for fazer, não espere que aquela cura vai ser duradoura, porque se você não mudar o foco interno, aquilo que realmente está atrapalhando a sua evolução, você não vai conseguir. Já vi muito de médium, por exemplo, médium estudando, né? Acontece muito disso. E apegado a coisas mesmo da vida, a gente tem, então todos nós temos, né, os nossos apegos, a gente gosta de viver a vida, a gente gosta de curtir as coisas, e às vezes a gente vai para uma aula, por exemplo, onde um orientador espiritual vem e fala, olha, a partir de hoje, o ideal é de que vocês não façam isso, não cometam tal coisas, não frequentem tal lugares, porque a energia nesses lugares é bagunçada, vai atrapalhar a energia de vocês, atrapalhando a energia, atrapalha o objetivo do grupo, né, da manifestação energética. Tenham responsabilidades. A pessoa sai dali, 2, 3 dias ela está naquele mesmo ambiente que foi dito para ela não fazer, fazendo as mesmas coisas que ela falou para não fazer, e perde-se a experiência, perde-se a evolução. A gente tem essa tendência, e é por isso que é muito importante que a gente entenda: a mediunidade é apenas uma ferramenta. O processo de evolução e de ajuda entre nós é o que realmente faz com que a gente possa
crescer e se desenvolver. Trocando em miúdos e trazendo lá para o nosso primeiro orientador, né, que a gente tem de registro aqui no Ocidente, Jesus Cristo, né, quando fala lá no Sermão da Montanha que o ser humano, né, que nós somos o sal do mundo, e aí ele explica que se o sal não tivesse gosto, para que mais ele serviria? Ele fala que o sal não serviria para nada, aí ele usa até seria jogado ao chão para os homens pisarem. Ou seja, um sal sem gosto não serve para nada. Um médium, um estudante espiritual, sem compartilhar aquele conhecimento e sem ser o exemplo daquele conhecimento que ele manifesta, não serve para nada. A mediunidade, neste caso, não serviu para nada. Por isso que nós somos, a maior parte hoje, médiums conscientes, porque enquanto a gente trabalha, a gente precisa estudar para dar mais capacidade para as entidades poderem trabalhar. E quanto mais capacidade a gente dá para eles trabalharem, mais a gente aprende. Então é um processo, um ciclo de aprendizado contínuo. Agora imagina quantos centros, quantos médiums, quantas pessoas que às vezes não frequentam o centro e têm mediunidade, vivencia uma vivência energética, estão aprendendo, se desenvolvendo e não compartilhando com as pessoas ao seu redor, né, aquilo que aprendem, o que é bom, o que é da luz, o que ajuda no processo moral e o que mantém as pessoas lúcidas para saber que o nosso desenvolvimento aqui no mundo não é terreno, é espiritual e que a gente precisa se desenvolver enquanto consciências para que a gente saia daqui melhor, para que volte numa encarnação melhor e continue nosso processo kármico até que nós não precisemos mais encarnar e continuemos o nosso trabalho lá do plano espiritual. Então é importante as pessoas entenderem que a mediunidade não foi feita só para curar, não foi feita só para comunicação, não foi feita só para ficar mandando carta de desencarnado para a família. Cada momento da nossa história, a mediunidade foi usada para um objetivo. Hoje nós temos um outro objetivo, amanhã teremos outro, depois outro. Então os tratamentos são de processo evolutivo. Os médios estão num processo evolutivo, o nosso crescimento em geral está num processo evolutivo e as coisas vão se modificando. O importante é entender o teor daquilo que está sendo passado, o teor daquilo que está sendo organizado, né, para este processo de evolução e seguir o fluxo, né, da evolução e da vida, seguindo as palavras de Jesus, ajudar, né, ser caridoso, amar um ao outro como se ama a si mesmo e por aí vai. Todas essas frases e essas informações, cada vez mais, né, que Jesus trouxe, a gente acaba absorvendo melhor essa informação e entendendo cada vez mais aquilo que ele queria dizer. Outra informação que ele fala, né, nos textos do Sermão da Montanha é que nós somos a luz do mundo, né? Ele fala, vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade erguida, né, sobre um monte. Ou seja, imagina uma cidade cheia de luz em cima de um monte, não dá para esconder, não tem como esconder, né? Então quando ele diz que nós temos a luz dentro de nós, é para que nós possamos compartilhar a nossa luz com as outras pessoas. E aí às vezes a gente vê gente assim, não, eu tenho conhecimento, mas aí eu vou falar e as pessoas não vão gostar daquilo que eu estou falando. Nem sempre o que Jesus falou as pessoas gostaram, inclusive foi preso e crucificado exatamente porque ele trouxe as informações que as pessoas não queriam, né? E até mesmo no começo do Sermão da Montanha ele fala, né, as pessoas que choram, as pessoas que sofrem, que sejam bem-aventurados, e em algum momento ele fala lá, aqueles que são perseguidos porque estão falando e levando o meu conhecimento em meu nome, né, para outras pessoas, porque quando se fala em evolução, nós estamos falando numa evolução mais consciencial, numa evolução mais espiritual, e para que isso aconteça, nós precisamos deixar velhos hábitos para trás e começar a assumir novos hábitos. E aquelas pessoas que estão apegadas aos velhos hábitos ou que se sustentam financeiramente por questões dos velhos hábitos, não querem, né, que as pessoas evoluam, porque, claro, tem que ter modificação e, como eu disse, a gente gosta de comodismo e estabilidade. Então, a gente tem que entender que às vezes fazer isso que eu estou fazendo aqui, né, ajudar outras pessoas, nem sempre nós seremos bem interpretados. E a gente tem que ter a consciência e a humildade de entender que nós também não sabemos tudo, porque nós não temos a formação de todos os conhecimentos que a gente precisa ter para que a gente possa ter certezas. Então a gente compartilha com a consciência de que a gente não sabe nada, esperando o positivo das outras pessoas, porque a gente sempre sabe um pouquinho mais do que o outro sabe mais um pouquinho do que a gente, e assim a gente vai crescendo, testando e compartilhando os nossos conhecimentos. É assim que se cresce, é isso que é esperado, pelo menos é o que é orientado para nós sobre o que é o trabalho, né, de um grupo de médiuns, de um grupo voltado à espiritualidade. Eu falo médium porque médium todos nós somos, né? A gente já falou em vídeos aqui, todos nós temos a ferramenta mediúnica, uns mais desenvolvidos, outros menos, mas todos nós percebemos energias, todos nós trocamos energias, porque em teoria nós somos o filtro do mundo. A gente absorve a energia
negativa, transmuta essa energia negativa, e se a gente tem fé, tem energia positiva, tem pensamentos positivos, a gente devolve energia positiva para o nosso mundo, e é isso que faz muito sentido, né, na hora de se trabalhar energeticamente também. Às vezes a gente não tem uma comunicação, a gente não tem uma movimentação mediúnica que move mesas, move montanhas, mas a gente tem uma capacidade de transmutar energia muito poderosa e que muitas vezes ajuda muita gente sem a gente abrir a boca. Então a gente tem que entender também onde estão as nossas habilidades, mas entendendo que todo conhecimento que a gente absorve é muito importante que a gente coloque para as pessoas entenderem. Claro, sempre passando pelo crivo da razão. Como eu disse, eu mesmo não sei tudo, não entendo tudo, li bastante coisa, estudei bastante coisa, fiz bastante cursos, me oriento muito com a espiritualidade, mas ainda assim tem muito chão e talvez, e com certeza, na verdade, talvez não, com certeza muitas encarnações para que eu possa adquirir um pouquinho de conhecimento. Então a gente vai vivenciar isso, faz parte, mas a gente precisa compartilhar, como dizia ali no Sermão da Montanha. É muito legal, né, quando você tem uma visão mais espiritualizada, ler o Sermão da Montanha pesquisando as coisas da forma como elas realmente são. Elas geralmente não fazem sentido quando a gente não entende os contextos, mas faz muito sentido quando a gente começa a olhar e até pesquisar o significado de algumas palavras que já não fazem mais sentido para nós nos tempos atuais. Naquele Sermão das Montanhas tem muita informação para quem é médium, tem muita informação para quem quer fazer o bem e para quem está preocupado com o processo de evolução. Então estudem, acho que vale muito a pena de vez em quando dar uma repassada para relembrar, né, os ensinamentos do mestre que a gente tanto fala nas nossas orações e que muitas vezes a gente deixa de olhar para os ensinamentos nos quais ele deixou aí pra gente. Tá bom? Eu espero ter ajudado um pouco, é um assunto bastante grande, né? Num bate-papo assim, não dá pra gente aprofundar tanta coisa. Os nossos vídeos tendem a ser mais curtos para que todo mundo consiga assistir com tranquilidade. É um assunto que a gente pode trazer mais coisas aí, dependendo das informações que a gente recebe também da espiritualidade, mas é sempre importante você refletir o que é que você faz, né? Com o conhecimento que você tem, o quanto você está disposto a ajudar as pessoas, a clarear as pessoas, né, com novos conhecimentos, mesmo entendendo que às vezes você vai ser mal interpretado, mesmo entendendo que às vezes as pessoas não vão gostar, vão te culpar, faz parte do processo de evolução. Jesus passou por isso, Chico Xavier passou por isso, Arigó passou por isso, todos os médiuns que a gente conhece, os famosos passaram por isso, e com certeza a maior parte dos médiuns que a gente vê trabalhando, se comprometendo, se purificando e fazendo a transmissão do conhecimento, também estão vivenciando, ou seja, faz parte do nosso trabalho. Lá no Sermão da Montanha está dizendo sobre isso, então a gente tem que entender, fazer a nossa parte, esperar o melhor, plantar as sementes para que elas possam ser germinadas. Às vezes a gente vai sair do mundo e nem vai ver essas sementes germinando, mas com certeza um dia, uma hora, isso acaba brotando. Tá bom? Eu espero que tenha te ajudado essa reflexão de hoje, uma coisa menos técnica, mas importante para a gente poder fazer de avaliação aí das questões das quais a gente se envolve com a espiritualidade, do conhecimento, para a gente não esquecer de que a gente está num processo de evolução, nosso planeta está evoluindo e cabe a cada um de nós ajudar o outro a evoluir, porque a gente só vai conseguir evoluir enquanto planeta quando todos juntos conseguirem fazer esse mesmo processo. Tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!